como vai? Muito boa noite para você. Prefeito de Patos de Minas fala sobre transtornos causados durante o período chuvoso e as medidas que devem ser adotadas pelo município. Justiça fixa indenização de R$600 mil para casal que perdeu os filhos durante incêndio. E mais. Motorista fica ferido em acidente causado por aquaplanagem. Polícia apreende defensivos agrícolas furtados na região e avaliados em R$70 mil. A importância da vacinação infantil durante as férias escolares. Enfermeiros estão autorizados a prescrever remédios, inclusive antibióticos. Moradores do bairro Caiçaras voltam a reclamar das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Volta às aulas. O que pode e o que não pode ser exigido pelas escolas na lista de materiais escolares. Esses são alguns dos destaques do NTV News dessa sexta-feira que começa agora. A Polícia Militar Rodoviária conseguiu apreender uma grande quantidade de defensivos agrícolas furtados na região. A carga de defensivos agrícolas, avaliada em R$70 mil, estava neste caminhão, na MG 188 em Guarda-Mor. O veículo e outro carro que seguiam na rodovia de forma coordenada foram parados pela Polícia Militar Rodoviária. Os motoristas não apresentaram notas fiscais e contaram que a carga foi retirada em Uberlândia e tinha como destino a cidade de Paracatu. Os policiais constataram que os defensivos agrícolas foram furtados em Paracatu, Guarda-Mor e Vazante. Pois é, a partir das informações obtidas pelos militares, a Delegacia Especializada em Crimes Rurais de Uberlândia foi acionada e outro homem suspeito de participar do esquema criminoso foi preso. O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e tombou na BR-146 em Serra do Salitre. A carga de repolho ficou espalhada na rodovia, que teve de ser interditada até a retirada de todo o produto e da carreta tombada. O motorista de 49 anos, que é natural do Paraguai, ficou preso na cabine e o para-brisa foi quebrado para retirá-lo. Ele reclamava de dores e foi levado para atendimento médico em Serra do Salitre. Um motorista de 35 anos ficou ferido na manhã de hoje durante acidente de trânsito na MGC 354 em Lagamar. O condutor, que reside em Vazante, disse que ao passar por uma curva no quilômetro 88, o veículo Toyota Etios aquaplanou e saiu da pista, indo de encontro ao tronco de uma árvore. Ele foi socorrido e encaminhado ao atendimento médico municipal, onde deu entrada com um corte na cabeça. Olha só, um ônibus utilizado no transporte rural se envolveu em acidente de trânsito na tarde de hoje, na BR-365, próximo ao bairro Congonhas, em Patrocínio. Este ônibus estava retornando à comunidade de Silvano, quando, em meio ao tráfego intenso, ele bateu na traseira de uma carreta, que reduziu ali o seu trajeto. No momento do acidente, o veículo transportava 20 pessoas. 7 delas sofreram ferimentos leves e 2 foram transportadas ao pronto-socorro municipal. E olha só, o trânsito na rodovia ficou totalmente interditado durante os atendimentos e a retirada dessas vítimas. Esse tráfego foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal. A homofobia é crime no Brasil desde 2019, quando os atos de discriminação contra pessoas LGBTQIAPN+, foram equiparados ao crime de racismo. Essa semana, um caso registrado em Patos de Minas reacendeu este debate. Desde 2019, a homofobia e a transfobia são consideradas crimes no Brasil. A decisão do Supremo Tribunal Federal enquadra esse tipo de discriminação na lei do racismo, tornando o crime inafiançável e imprescritível. Em Patos de Minas, um homem foi preso nesta semana após causar perturbação em um estabelecimento comercial e ofender um empresário com xingamentos como viado e bicha. O caso foi registrado como injúria racial, que pela legislação também abrange ofensas relacionadas à orientação sexual. No Brasil nós não temos uma lei específica que aborde homofobia, transfobia. Mas em 2019 o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu que esses crimes, ele considerou eles como crimes em comparação ao crime de racismo e injúria racial. Hoje a gente fala de injúria homofóbica, injúria transfóbica, exatamente por essa equiparação a essa lei, que tipificou o racismo no Brasil. Essa lei é uma lei muito importante, é uma lei desde 1989, e que com a equiparação da homofobia e a transfobia a esse tipo de crime, fugiu
aquela questão da ofensa simples, que tinha, né, qualquer xingamento que você direcionava a alguém com o objetivo de ofendê-la, se é relacionado à cor da pele dela, a orientação sexual, a designação sexual dela, isso hoje é considerado crime. Independente se é pelo cor, pela orientação sexual, pelo gênero, isso é considerado crime. Mesmo com a legislação em vigor, muitas pessoas ainda acreditam que os xingamentos ou comentários ofensivos são apenas brincadeiras. Mas, segundo a lei, qualquer ato que atinja a dignidade de alguém por sua orientação sexual pode ser considerado crime, com pena que variam de multa e reclusão. A pena, de acordo com a lei do racismo, ela vai de 2 a 5 anos de reclusão mais multa. Essas penas elas podem ser substituídas, né, a reclusão, por medidas, né, de prestação de serviço à comunidade, restrições de direitos. Mas quando a gente analisa o contexto criminal, o contexto da política, né, da política penitenciária no Brasil, essa pena restritiva, né, de direitos, ela já é suficiente para combater um crime tal qual a injúria racial. Né, que a gente pode falar sobre injúria homofóbica ou injúria transfóbica. Então já é uma medida justa. Agora, quando você discrimina a pessoa de maneira massiva, né, ou discrimina um grupo de pessoas, aí já foge da injúria, já cai no crime de racismo, considerado homofobia ou transfobia, né, que aí a gente invade uma seara com um patamar, né, criminal mais relevante. Então a pessoa pode ser prejudicada ainda mais em relação a esse tipo de crime. As pessoas assim julgam muito as outras por conta do jeito da pessoa ser, só que todo mundo nasceu para ser igual, sendo, vou falar assim, homossexual ou não, tudo na vida assim praticamente deve ser tratado tudo igual, sabe? Eu falo porque, por exemplo, igual eu sou vendedora. E eu vendo as minhas coisas assim para estar ajudando em casa. Eu não tenho vergonha de falar que eu vendo para ajudar em casa, no meu sonho, que é ser cantora, se Deus quiser. E assim, a gente vê que tem muita gente que discrimina e vou falar assim, julga muito a pessoa pela sua aparência e tudo mais. E acaba que critica muito assim, acaba que machuca o coração das pessoas sem, por exemplo, se colocar no lugar da pessoa. Casos como o registrado em Patos de Minas mostram que o combate à homofobia passa pela informação e pelo cumprimento da lei. O que antes muitos chamavam de brincadeira, hoje pode terminar em delegacia. Depois do intervalo aqui no News, a importância da vacinação infantil durante as férias escolares. E você vai ver que enfermeiros estão autorizados a prescrever remédios, inclusive antibióticos. Neste bloco a gente fala de saúde. Atualizar o cartão de vacinas antes do retorno às aulas ajuda a proteger os pequenos e garante um início de ano letivo mais tranquilo e também mais seguro. As férias escolares são uma boa oportunidade para atualizar o cartão de vacinação, já que há mais tempo disponível para ir às unidades de saúde. A atenção é essencial, especialmente para doenças como o sarampo, uma infecção viral contagiosa que pode ser grave, especialmente na infância. Temos que falar sobre a questão do sarampo. Temos visto casos importados ali no município de São Paulo, que inclusive intensificou a vacinação. Em Minas Gerais, nós não temos casos aqui no nosso estado, mas nós temos a principal arma disponível para não termos o sarampo aqui. A vacina contra a tríplice viral, que se dá em 2 doses. Essa vacina está disponível em todas as unidades de saúde, nos vacimóveis, para a população elegível. Nós vivenciamos nos últimos anos, mas estamos virando aqui em Minas Gerais. Nós vimos uma queda na cobertura vacinal, mas nós estamos com muito trabalho, investimento em inovação, virando o jogo e voltando a aumentar as coberturas vacinais. Mas infelizmente estamos abaixo da meta de cobertura para a vacina de tríplice viral, primeira e segunda dose. Por isso, nosso pedido à população: procure a unidade de saúde mais próxima, os vacimóveis, e atualize a caderneta vacinal para essa vacina de tríplice viral e todas as outras disponíveis no calendário nacional de vacinação. A vacinação é segura, gratuita e está disponível nas unidades de saúde. Para atualizar o cartão, basta que os pais ou responsáveis levem o documento da criança até o posto de saúde mais próximo.
Nós temos como objetivo manter o país livre da circulação do sarampo, que é uma doença que pode inclusive levar a óbito, especialmente para as crianças, mas não somente a elas. Por isso, a população em geral, nosso pedido, nosso chamado, vamos voltar a cumprir com as metas de cobertura, pois aí sim, nós vamos retirar de vez e nunca mais falar no sarampo, que é uma doença imunoprevenível, a vacina está disponível no SUS, é gratuita, é eficaz e é segura. Portanto, bora vacinar para o sarampo, para todas as doenças imunopreveníveis e deixar de falar sobre essas doenças imunopreveníveis no nosso estado. O Conselho Federal de Enfermagem oficializou nesta quinta-feira a ampliação das atribuições da categoria ao autorizar a prescrição de antibióticos por enfermeiros. O Conselho Federal de Enfermagem publicou a Resolução número 801, que autoriza oficialmente a prescrição de antibióticos por enfermeiros em todo o Brasil. A decisão acompanha uma atualização feita pela Anvisa no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que passou a aceitar o registro profissional de enfermeiros no controle de medicamentos. Na prática, isso significa que receitas assinadas por esses profissionais poderão ser aceitas em farmácias e drogarias privadas, desde que sigam protocolos assistenciais e critérios técnicos definidos pelos serviços de saúde. A autorização vale tanto para atendimentos de adultos quanto de crianças. A prescrição de medicamentos por enfermeiros já estava prevista em lei desde 1986, mas até então dependia de protocolos específicos e, na maioria das vezes, ocorria somente após diagnóstico médico. Com a nova reforma, a CONFEM estabelece regras nacionais, padroniza modelos de receituário, autoriza assinaturas digitais e vincula a prescrição à consulta de enfermagem ao processo de cuidado do paciente. A lista inclui antibióticos como amoxicilina, azitromicina, além de medicamentos usados em saúde reprodutiva, pré-natal, doenças crônicas e prevenção do HIV. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, a medida amplia o acesso da população ao tratamento, principalmente em regiões com menor número de médicos, e traz mais segurança jurídica à atuação dos profissionais. O Conselho Federal de Medicina já se posicionou contra esse tipo de ampliação, e o tema deve voltar ao centro do debate na área da saúde. A seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana e o prefeito de Patos de Minas fala sobre transtornos causados durante o período chuvoso e as medidas que devem ser tomadas pelo município. No verão, um dos vilões nos gastos com energia elétrica é o ar-condicionado, que pode responder por até 40% do consumo de uma residência. O ar-condicionado é um dos equipamentos que mais impactam a conta de luz, especialmente nos meses mais quentes do ano. De acordo com estimativas do setor elétrico, ele pode representar até 40% do consumo residencial. Com a chegada do verão e as temperaturas mais altas em Minas, é natural que as pessoas usem mais os equipamentos de refrigeração. E isso, naturalmente, aumenta o consumo de energia, mas algumas atitudes simples ajudam a manter o conforto sem surpresas na conta de luz. No caso do ar-condicionado, o ideal é sempre manter portas e janelas fechadas, usar cortinas para reduzir a entrada de calor e ajustar a temperatura entre 23 e 24 graus, que é a faixa de conforto térmico. Limpar os filtros regularmente também é fundamental, porque filtro sujo faz o aparelho trabalhar mais e, com isso, gastar mais. Além do ar-condicionado, o especialista alerta para o uso consciente de outros equipamentos que também pesam na conta de luz, como o chuveiro e a geladeira. Nas geladeiras, a recomendação é não colocar alimentos quentes, evitando abrir a porta o tempo todo e manter o equipamento em um local arejado, longe do sol e fogão. Também é importante verificar as borrachas de vedação e manter a distância mínima da parede para facilitar a circulação do ar. Precisamos lembrar também do chuveiro elétrico, que ainda é um dos equipamentos que mais pesam na conta. No verão, a posição morno ajuda a reduzir o consumo em até 30%, principalmente se aliado à redução do tempo do banho. São medidas simples, mas que fazem a diferença ao longo de todo o mês. Em meio às chuvas intensas desse mês de janeiro e os danos à pavimentação em várias ruas de Patos de Minas, entre outras situações, o prefeito Luiz Eduardo Falcão falou sobre os problemas de alagamento e apresentou quais as ações estão previstas.
Janeiro é tradicionalmente um período de chuvas intensas em Patos de Minas e, com os temporais, alguns pontos da cidade voltam a preocupar moradores e motoristas. A Avenida JK, Rua Ana de Oliveira, Rua Tonzinho Amâncio e outras vias registram acúmulo de água e risco de acidentes sempre que chove forte. Em alguns trechos, a água toma conta da pista e dificulta a passagem de veículos e pedestres. Segundo o prefeito, a prefeitura já elaborou projetos técnicos para obras de drenagem, que tem como objetivo melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os alagamentos. Esses projetos foram submetidos ao governo federal, inclusive por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. No entanto, até o momento, os pedidos ainda não foram aprovados. Nós temos projetos para todas as obras de drenagem de Patos de Minas, todas as que são necessárias. Inclusive, esses projetos já foram submetidos ao governo federal e, infelizmente, não fomos contemplados. Um dos projetos que a gente submeteu, por exemplo, é a drenagem de toda aquela região ali próxima ao shopping, como ali a rua Major Jerônimo, toda aquela região para onde escorre muita água pluvial ali, muita água da chuva. Só naquela região ali, o último orçamento ele precisa ser atualizado, mas é em torno de 40 milhões de reais. Então são obras grandes, mas eu repito que nós estamos fazendo. Fizemos em todas essas vias que eu citei e vamos ter mais novidades aí nesse ano de 2026 também. Tem mais obras de drenagem para serem feitas em Patos de Minas. O prefeito também informou que segue em articulação com representantes do governo federal e ministros, na tentativa de viabilizar os recursos necessários para tirar os projetos do papel. Além disso, há propostas de melhorias estruturais em outras regiões da cidade, como na Avenida Fátima Porto. Muitos deputados que são votados na região e, naturalmente, nesse ano, que é um ano eleitoral, nós vamos ter a oportunidade também de definir nossos candidatos para ocupar mais espaços, né? Afinal de contas, esse tipo de coisa se resolve com mandato de deputado estadual, de deputado federal, de senador, de governador. Vamos buscar posicionar a nossa cidade e a nossa região da melhor maneira possível para que a gente continue esse processo de desenvolvimento da cidade. Terminar a canalização da Fátima Porto, fazer viaduto na Fátima Porto, com a JK, fazer mais obras de drenagem. Os projetos nós temos todos. A gente precisa agora continuar conseguindo, como temos conseguido nos últimos anos, muitos recursos aí, com escolas de tempo integral, com novas creches, novas obras. Então agora vamos saber como é que fica o tempo no fim de semana. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. A Liquida Óculos 2026 da New Color já começou. Pontos de 20% a 50%. A tendência é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 80%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 19 e máxima de 24 graus. E no domingo, variam de 19 a 26 graus. Em Lagoa Grande, no sábado, de 21 a 25 graus. E no domingo, de 21 a 26. No sábado, em Coromandel, de 19 a 25 graus. E no domingo, variação de 19 a 27. Em Presidente Olegário, a máxima prevista para o sábado é de 25 graus. E para o domingo, 26. No sábado, em Rio Paranaíba, de 19 a 23. E no domingo, a máxima chega a 25 graus. E em Lagamar, no sábado, mínima de 19, máxima de 24 graus. E no domingo, variam de 20 a 26 graus. Em instantes, a queda nos preços dos produtos da cesta básica. E ainda a gente fala de futebol. O Cruzeiro sofreu derrota diante do Democrata e agora vira a chave para o clássico. Os produtores rurais que estão com dívidas com a União devem ficar atentos ao prazo que termina no dia 31 desse mês para regularizar a situação. O programa Desenrola Rural foi criado pelo governo federal para ajudar agricultores, familiares e pequenos produtores a regularizarem dívidas com a União. A iniciativa surgiu diante do alto número de produtores endividados e com dificuldade para acessar crédito rural e programas públicos. Nos primeiros 6 meses, mais de 6 bilhões de reais em débitos foram renegociados, beneficiando cerca de 268 mil agricultores. Em quase um ano de funcionamento, esse número já ultrapassa 440 mil produtores atendidos.
O Desenrola Rural ele foi criado pelo governo federal e vem de um decreto, o decreto 12.381 do governo federal, que é datado do ano passado, do início do ano passado, 2025, que vem para trazer aí possibilidade de renegociação de dívidas para o produtor rural. Inicialmente, esse decreto ele previa tanto a possibilidade de renegociação com condições facilitadas de créditos bancários, como de dívidas da União, créditos vinculados à receita. Podem participar do Desenrola Rural agricultores familiares, pequenos produtores, assentados da reforma agrária e empreendedores rurais que tenham débitos inscritos na dívida ativa da União. A negociação é simples e pode ser feita pela internet, no site Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, usando o login do gov.br. Quem tiver dificuldade também pode procurar sindicatos rurais, Emater, cooperativas ou contadores. Nesse momento, o perfil do Desenrola Rural é voltado para o pequeno produtor, para a agricultura familiar. Então, aquele produtor que se enquadra na agricultura familiar pode participar do programa do Desenrola Rural do governo federal. Ele precisa fazer para isso uma declaração ao aderir ao programa. Esse trâmite funciona da seguinte forma: o produtor ele precisa entrar no site do Regularize, que é um site da Procuradoria da Fazenda Nacional, e simular qual a possibilidade de pagamento ele tem. Muitas vezes, ele consegue lá até 70% de desconto e dividir o débito em até 145 parcelas. O programa oferece descontos de até 70% sobre o valor da dívida, além de parcelamentos em longo prazo, o que facilita bastante o parcelamento. O prazo para aderir ao Desenrola Rural vai até o dia 31 de janeiro. Por isso, a orientação é que os produtores interessados procurem o quanto antes regularizar a situação para não perder os benefícios. As condições são mesmo tanto um desconto para pagamento, que é de até 70%, e o parcelamento em até 145 vezes. Nós temos só até 31 de janeiro agora deste ano para fazer essa renegociação, para aderir a esse programa. Depois disso, não há ainda previsão da Procuradoria da Fazenda em prorrogar esse programa novamente. O custo da cesta básica ficou mais barato no Brasil, o que representa um alívio no orçamento de milhares de famílias, principalmente aquelas que têm sentido de perto o impacto da inflação no dia a dia. Produtos que antes pesavam mais no bolso do consumidor, agora aparecem com preços mais acessíveis nos supermercados e feiras. Isso se deve ao aumento da oferta de alimentos voltados ao mercado interno, causado pela sazonalidade. Nós tivemos aí no último mês uma notícia boa, uma desaceleração de preço, e essa desaceleração ela acabou contribuindo em todos os estados. Então tem vários motivos para isso. Um momento assim de férias, as famílias estão viajando e tudo, então acaba que o mercado ele fica um pouco mais parado, nesse sentido de cesta básica. O pessoal envolve muito com produtos do Natal, no caso mês passado, agora com essas viagens de férias, e acaba que o mercado ele fica um pouco frio, e essa demanda reprimida, essa demanda que cai, ela acaba forçando os mercados a colocar os preços mais ajustados, a demanda que é a realidade nesse momento. Entre os alimentos mais colocados nas cestas básicas estão o arroz, feijão, café, macarrão, açúcar, sal e farinha. Mas essa escolha não é feita em vão. Existe uma cesta básica, que ela é determinada pelo DIEESE, pelo governo. Então isso vem sempre mudando através das associações, através de pesquisas, as demandas do consumidor, tudo nasce da demanda do consumidor, o que o mercado oferece. Então aqui a gente tem vários modelos de cestas básicas, vai de acordo com a necessidade da pessoa. O que a gente tem muito é entidades, famílias. No fim do ano tem muita demanda, porque empresas solicitam da gente, então a gente adequa à necessidade de cada bolso, mas existe uma cesta básica que ela é um padrão para que essas pesquisas aconteçam. Ela é uma espécie de referencial nacional.
certo? Mas existem essas cestas específicas a cada demanda, empresas, famílias, doações, entidades, né? E a gente se adequa aqui a cada necessidade. Para as famílias, a diminuição no valor da cesta é considerada fundamental. Além de garantir uma alimentação mínima com mais dignidade, a economia permite que o dinheiro seja direcionado para outras despesas essenciais, como contas de água, luz, aluguel e transporte. Mas mesmo com a queda, o acompanhamento dos preços deve continuar, já que fatores como o clima, custos de produção e transporte podem influenciar novas variações. Ainda assim, o cenário atual traz um respiro importante para o orçamento das famílias. A maioria do consumidor, hoje é 80% ou até mais, as pessoas consomem mais o básico, né? E, então, acaba que a gente tem que realmente adequar. Os supermercados, né, qual eu represento através da entidade estadual, nós não temos poder para diminuir preço, poder para determinar essas coisas, não é o papel nosso. O papel disso é o governo, né? Mas aqui a gente não todo aumento, toda baixa de preço, a gente vai se adequar, porque não existe espaço, né, para poder aumentar preço, porque o mercado é muito concorrido. Essa área de supermercado, principalmente, é uma área muito concorrida. Então, o mercado que se arroga, né, a colocar preços, né, a bel prazer, certamente ele não vai ter sucesso no mercado, que é esse mercado aí altamente competitivo. A gente muda de assunto, né? Falamos aí de economia, agora a gente fala de futebol. Nas estreias do meia Gerson e do atacante Neiser Vila-Real, o Cruzeiro foi surpreendido pelo Democrata. Apesar de ter jogado melhor, o time de Governador Valadares venceu a Raposa por 1-0. Como era esperado, foi o Cruzeiro quem ditou o ritmo do jogo. Dominou a partida e criou oportunidades de gol desde o início, como nessa tentativa do estreante Gerson. O goleiro Cássio só teve trabalho no final da etapa inicial e defendeu. No segundo tempo, Cássio foi substituído por Otávio e Tite colocou os jogadores de peso em campo na tentativa de resolver a partida. A Raposa pressionou ainda mais, mas quem foi mais eficiente foi o Democrata. Aos 15 minutos, Fagner recuou a bola para o goleiro e Brian Gabriel aproveitou a chance e encobriu Otávio. 1-0 para o Democrata. O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o seu arquirrival, o Atlético, que recebe a Raposa no domingo, às 18 horas, na Arena MRV, esse clássico do futebol mineiro. Pois é, a vitória do Democrata complicou ainda mais a vida de quem? Do Atlético Mineiro. O time de Governador Valadares continua em segundo no grupo, mas agora com 7 pontos. Ele encostou no líder, o RT, que tem 8 pontos, e deixa o time de Sampaoli mais afastado na terceira posição do grupo A, com 4 pontos. Com isso, o Atlético precisa vencer o Cruzeiro no domingo, né, para poder se manter aí na briga pela classificação aí para a semifinal do Campeonato Mineiro. O Atlético perde, por exemplo, hipoteticamente, se o Atlético perde, Democrata e o RT vencem, aí a situação fica bem complicada para o Atlético, ainda mais complicada, né? Numa situação aí em que o time alvinegro acaba ficando a um passo de não chegar às finais. Mas tudo isso pode mudar dentro das 4 linhas, né? São só questões aí matemáticas que a gente fala agora, mas que dentro de campo tudo pode acontecer. Daqui a pouco, aqui no News, você vai ver que moradores do bairro Caiçaras voltam a reclamar das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Justiça fixa a indenização de 600 mil para casal que perdeu os filhos em incêndio. E mais, o que pode e o que não pode ser exigido pelas escolas na lista de materiais escolares. Moradores do bairro Alto Caiçaras denunciam os cortes frequentes no fornecimento de energia elétrica. Segundo eles, o problema é antigo e, apesar das reclamações, nenhuma solução definitiva foi apresentada. Dalmi é morador do bairro Alto Caiçaras e afirma que os cortes de energia são constantes e já fazem parte da rotina. De acordo com ele, o problema acontece há muito tempo e causa diversos prejuízos, como danos a eletrodomésticos e interrupção forçada de atividades. Aqui no bairro tem tido picos frequentes de falta de energia elétrica, né? Às vezes falta energia na metade da casa, a outra metade tem.
Às vezes esse pique de energia é rápido, a energia volta, mas aí dali a pouquinho a energia falta novamente, né? Então, assim, esses picos são frequentes. Eu moro aqui tem 14 anos e sempre convivendo com esses piques, com essa falta de energia elétrica aqui no bairro. Ainda segundo o morador, a CEMIG já foi acionada diversas vezes, mas até o momento nenhuma providência eficaz foi tomada para resolver a situação. Sempre que faltava energia e que às vezes demorava um pouquinho o retorno, alguém acaba que entra em contato com a concessionária, né? O que eles diziam é que havia um problema e que o problema estava sendo resolvido e que a energia seria restabelecida em breve. E não passava disso as explicações. Mas pelo que a gente observa, parece que a rede elétrica aqui no bairro, ou se ela não está defasada, deve ter algum equipamento que precisa ser trocado, deve ter um equipamento que precisa ser modernizado, ou então às vezes também pode ser que falte a instalação de um equipamento mais potente, né? Porque a gente observa que essas constantes faltas de energia aqui no bairro, elas ficam restritas ao bairro, né? Às vezes, por exemplo, falta energia aqui, você olha lá para baixo, na cidade, ali no bairro do Rosário tem energia, na Unipan tem energia, aqui no bairro vizinho tem energia, e aqui falta. A falta de energia, além de transtornos, gera indignação entre os moradores, que cobram uma resposta e uma solução definitiva por parte da concessionária. Nós já tivemos aqui casos de equipamentos que se queimaram, né? Na hora que a energia retorna, geladeira já queimou, televisão já foi queimada também, né? Fora o transtorno que causa, né? Porque hoje, infelizmente, não dá para viver sem energia elétrica, né? Todos os equipamentos são elétricos e a falta de energia acaba que causa muito transtorno para a vida de todo mundo, né? É portão de garagem que não abre, um equipamento que você está usando deixa de usar, um computador que você não tem condições de usar. Então, hoje, infelizmente, a gente é muito dependente da energia elétrica e a falta dela realmente traz muito transtorno. A gente espera que, se esse for o caso, né, da falta de energia, a falta de estrutura da rede aqui no bairro, a gente espera que seja feito um investimento para trocar os equipamentos aqui no bairro, para melhorar a distribuição de energia aqui no bairro. É só isso que a gente espera. Olha, sobre isso, a CEMIG informou que mantém um plano permanente de fortalecimento do sistema elétrico em Patos de Minas, com a execução contínua de diversas ações voltadas a garantir maior qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia à população. Entre as principais iniciativas, de acordo com a Companhia Energética, estão as manutenções programadas e preventivas, o reforço da infraestrutura elétrica, além da ampliação e modernização das subestações. Segundo a companhia, para que seja possível identificar com maior precisão a origem das interrupções que foram registradas no bairro Alto Caiçaras e adotar, portanto, soluções definitivas, a CEMIG reforça a importância de que os consumidores formalizem os registros dessas ocorrências por meio dos canais oficiais de atendimento. A Justiça fixou em R$ 600 mil o valor da indenização que deverá ser paga pela CEMIG a moradores de Presidente Olegário que perderam os 3 filhos em um incêndio dentro de casa. A decisão responsabiliza a Companhia Energética de Minas Gerais por uma falha no religamento da energia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu aumentar para R$ 600 mil o valor da indenização por danos morais que deverá ser pago a um casal de Presidente Olegário, aqui do Alto Paranaíba, que perdeu 3 filhos em um incêndio dentro da própria casa. O caso aconteceu em julho de 2014. Segundo o processo, técnicos da Companhia Energética de Minas Gerais haviam feito a troca de um transformador no bairro após sucessivas quedas de energia. No momento em que o fornecimento foi religado, uma oscilação de voltagem provocou um curto-circuito na residência da família, dando início ao incêndio. Laudos da Polícia Civil apontaram que a causa mais provável foi a subextensão elétrica durante o religamento da rede, sob responsabilidade da concessionária. A perícia também destacou que eventuais problemas na instalação elétrica do imóvel não foram determinantes para o ocorrido.
A empresa recorreu da decisão de primeira instância e alegou que não teria responsabilidade sobre o caso, além de atribuir o ocorrido às condições da residência e à conduta dos pais. No entanto, os desembargadores rejeitaram os argumentos e entenderam que ficou comprovada a falha na prestação de serviço. Para a relatora do processo, a desembargadora doutora Juliana Campos Horta, a perda simultânea de 3 filhos representa sofrimento de proporção imensurável, o que justificou o aumento do valor da indenização. Além dos danos morais, a Justiça manteve também a condenação ao pagamento de pensão por morte e ao ressarcimento das despesas materiais causadas à família. A decisão foi unânime entre os magistrados da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com a proximidade da volta às aulas, muitos pais e responsáveis vão às compras dos materiais escolares, mas o consumidor deve ficar atento aos seus direitos e deveres que precisam ser respeitados pelas escolas. No início do ano letivo, a lista de material escolar costuma pesar no bolso das famílias. Por isso, é importante ficar atento aos direitos do consumidor. As escolas não podem obrigar aos pais a comprar materiais em lojas específicas nem por kits fechados, prática conhecida como venda casada. Outro ponto importante é que a instituição de ensino não pode exigir materiais de uso coletivo, como produtos de limpeza, papel para impressora, cartuchos de tinta, caneta para lousa ou grandes quantidades de papel. Esses custos nas escolas particulares já devem estar incluídos na mensalidade. Essa relação escola e pais sempre é um calcanhar de Aquiles no início do ano, quando as aulas voltam. Então, para a gente entender bem o que acontece, a escola, de fato, ela passa uma lista de materiais necessários no início do ano, materiais esses que vão ser utilizados por esses alunos ao longo das aulas, ao longo do ano letivo, que é natural. O que não pode ser cobrado e exigido são marcas específicas desses materiais, locais, ou seja, a escola indica em quais locais esses pais devem adquirir, isso não pode, e também materiais de uso coletivo. Quais são? Materiais de limpeza, papel higiênico, por exemplo, álcool. Então, esses de uso coletivo, eles não podem ser exigidos e cobrados desses pais ou alunos. A lista de material deve conter apenas itens de uso individual do aluno, necessários para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Além disso, os pais têm o direito de reutilizar materiais do ano anterior e de comprar os produtos onde acharem mais conveniente, inclusive item por item. Essa realidade de cobrança de materiais coletivos ainda ocorre, especialmente em locais menores, onde essa fiscalização por vezes não acontece, e também onde a reclamação de pais ela é menor. Não são todos os pais que procuram, por exemplo, o PROCON, a Defensoria Pública, um advogado, ou faz uma reclamação no consumidor.gov, por exemplo, acerca desses atos. Então, ainda acontece uma subnotificação, fica só no âmbito da escola. E por vezes, por medo de perder a vaga ou de não ser matriculado, os pais ou responsáveis acabam adquirindo a lista completa com todas essas exigências que são proibidas pela lei. Funcionários das papelarias tentam da melhor maneira possível orientar os pais na hora de realizar as suas escolhas. A gente é bem firme com essas situações e a gente informa assim para eles, explica o que é necessário, o que não é, né? E eles compram de acordo com a necessidade, né, de cada criança. Eles compram de acordo com o que realmente precisa, né? Muitas das coisas que às vezes a escola pede não é, né, da obrigação dos pais. Tá comprando e levando para a escola. Caso os pais identifiquem alguma irregularidade na lista de materiais ou em outras exigências, a orientação é procurar a escola para esclarecimentos. Persistindo o problema, denúncias podem ser feitas aos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. É necessário estar atento também à qualidade do material adquirido e ao serviço prestado pelas lojas especializadas. A principal coisa para evitar atrito e dor de cabeça para esses pais irresponsáveis é sempre observar se esse material está de acordo com o preço exigido, se ele está em um bom material, ou seja, se todas aquelas
especificidades que você espera daquele material está presente. Por quê? A partir do momento que você adquire uma coisa e você encontra algum vício, algum defeito, no modo presencial é muito mais difícil de você, por vezes, fazer a devolução. E agora, em casos de uniforme das escolas, nós precisamos lembrar que alunos de baixa renda também, eles têm esse direito a esse uniforme, principalmente, já aproveitando o gancho aqui, a escola ela pode cobrar esse uniforme também, até por questão de segurança dessa criança e do adolescente, ou seja, ele está devidamente fardado ali, reconhecido, sabe que é um aluno, então é mais fácil a identificação caso aconteça alguma coisa. Em caso de problemas na compra de material ou mesmo de listas que a escola coloca, exigências que a escola coloca, a gente sempre aconselha esses pais ou responsáveis a procurarem conversar primeiro com a direção ou com o gerente de onde está adquirindo esse material. Se não resolver, pode fazer uma reclamação no Procon ou no portal do consumidor.gov e também procurar um advogado especialista nessa área para te apoiar nessas questões. Direito do consumidor, né? Direito nosso e deveres também que a gente tem que cumprir. Olha, o NTV News está terminando, mas volta amanhã às 19 horas. Quem vai estar aqui na bancada do News amanhã é a Isabela Sanches, né? Que vai estar aqui fazendo o News desse sábado. Eu te encontro na segunda-feira no Debate Esportivo às 6 da tarde, repercutindo toda a rodada do fim de semana, a 5ª rodada do Campeonato Mineiro e tudo mais que aconteceu no mundo dos esportes. Bom fim de semana para você e até segunda.